Então essa questão da imersão, ela é seríssima. Então quando João Batista está ali emergindo, que Yahshua chega, no Velho Testamento, Arão, ele pegava o cordeiro, colocava dentro de uma bacia de água, a bacia da propiciação, aí ele lavava o cordeiro, preparando o cordeiro para o sacrifício. O que Yahshua estava fazendo? Yahshua, quando Yahshua chegou e pensou assim, mas eu tinha que ser batizado por você e tal, né? Eu falei, vamos fazer a justiça do Eterno e cumpra a justiça do Eterno. Por quê? Porque tinha que acontecer igual aconteceu no Velho Testamento. São sombras das coisas que haveriam de vir. A realidade chegou. Lá no Velho Testamento, Arão pegou o cordeiro e pôs dentro da bacia e lavou. Então agora quem é o cordeiro que está chegando, que tira o pecado do mundo? Vamos preparar ele, Yahshua, vamos preparar ele então. Como é que vamos preparar ele? Vamos lá para a água lá. E João Batista levou ele para a água. E o que Arão fazia? Arão impunha a mão sobre o cordeiro, e aí todo Israel olhava e Israel tinha que se arrepender e entender que aquele cordeiro que estava ali ia morrer no lugar deles, que o pecado deles estava sendo transmitido para o cordeiro. Então as pessoas não entendem. Por que Yahshua foi batizado? Por que Yahshua foi batizado? Ele foi batizado porque o Eterno agora colocou um sumo sacerdote lá e falou, põe a mão no meu filho aí agora, você tem autoridade para isso, você coloca a mão sobre o meu filho, e na hora que você colocar a mão sobre Yahshua, você é o Arão lá do Velho Testamento que estava pondo a mão sobre o cordeiro, e eu vou transferir o pecado de toda a humanidade para o meu filho. Está entendendo? Então tem um significado tremendo a questão da redenção. Ali o pecado de toda a humanidade foi jogado sobre Yahshua. Mas o Eterno reconheceu que Yahshua era o último Adão. Pessoas que hoje tem vários vídeos aí no YouTube dizendo que não é necessário mais se batizar, né? As pessoas falam, não, basta eu crer no Salvador e eu não preciso passar pelas águas. Mas quando a gente estudamos as Escrituras, nós vemos que, como eu disse nos vídeos lá, no Velho Testamento tudo está como sombra. No Velho Testamento a sombra se torna a realidade. Então a gente conseguimos ver a imersão desde o livro de Gênesis, desde o capítulo ali, começa ali no capítulo 2 e logo na frente ali nós vemos a imersão. Por quê? Porque quando o Eterno ele trouxe o dilúvio sobre toda a terra, aquele dilúvio ali já estava simbolizando o batismo. Tanto que o dilúvio, o que ele trouxe? Ele trouxe a morte, né? O dilúvio trouxe a morte, matou todas aquelas pessoas. Não ficou uma montanha sem estar coberta de água. E aí quando a água foi descendo, que apareceu as primeiras montanhas, aquilo ali simboliza a nossa ressurreição. É a terra saindo da água ali. Nosso corpo é formado da terra, então quando nós emergimos uma pessoa na água, aquilo ali significa que aquela pessoa morreu, é a morte, simboliza que aquela pessoa morreu. Quando a pessoa sai da água, é um símbolo da ressurreição do Mashiach. Então essa questão do batismo está por toda parte. Noé passando pela água ali do dilúvio, na arca, e sobrevivendo, significa o quê? Significa a arca simboliza Yahshua. É o que vocês vão estar fazendo agora, vocês vão estar passando pela imersão no nome de Yahshua. Igualzinho Noé, passou pelas águas na arca, a arca simbolizando o Mashiach. Então todas as passagens no Velho Testamento, nós vamos estar vendo aqui durante o estudo aqui, que simboliza o batismo nas águas e no Espírito. Lá na frente mostra, o apóstolo Saulo mostra o Espírito se unindo com a água, com o batismo na água. Aonde? No Mar Vermelho. Quando eles passam no Mar Vermelho, fala que eles foram batizados nas nuvens e no mar. Ali o Eterno está mostrando o Espírito se juntando com o batismo na água. O batismo no Espírito se juntando com o batismo nas águas. Mas lá na frente isso aconteceu. Aonde isso aconteceu? Quando chega Yahshua, João Batista chega, no livro de Marcos, capítulo 4, algumas traduções falam João Batista, o batizador. Né? Yahshua, o batizador. Por quê? Porque é ele que trouxe essa questão da imersão para o povo entender ela com clareza. Yahshua, João Batista. E aí o que acontece? Muitas pessoas hoje, poucas pessoas falam sobre João Batista. Você quase não vê falando sobre João Batista, porque ele apareceu pouco prazo e logo ele saiu do cenário. Mas foi um dos homens mais tremendos. Do Velho Testamento ele foi o maior. E Yahshua virou e falou assim, nascido de mulher, João Batista e Yahshua foi o maior de todos. Por que ele foi o maior de todos?
Porque no Velho Testamento, Arão ele era ele que oferecia o sacrifício do cordeiro para o Eterno. Arão era o sumo sacerdote. João Batista e Elrana, ele veio da descendência de Arão. Se a gente já pegarmos ali no livro de Lucas, ali, nós vamos ver que o pai dele era da descendência de Arão. Então ele veio da descendência de Arão, ele era um sumo sacerdote. João Batista, na verdade, ele foi o último sumo sacerdote do Velho Testamento. Então lá no livro de Isaías, o Eterno fala assim, que ele vai à frente do Machia preparando o caminho para o Machia. Ele fala assim que ele vai vir aplanando o caminho. Então ele nasceu com o foco de preparar o caminho para o Machia, para a chegada do Machia, e exclusivamente para batizar Yahshua. Muitas pessoas não entendem, por que Yahshua tem que batizar se ele não tinha pecado? Aí eles não aprofundou nessa questão. Então essa questão também eu quero falar sobre ela. Então veja bem, João Batista, ele já nasceu, o Eterno escolheu o nome para ele, foi igual escolheu para o Machia, mandou o anjo, falou, você vai colocar o nome dele de Yahweh, que significa Yahweh exalta, Yahweh ia exaltar ele. Ele falou, e esse menino ele não vai tomar vinho, ele vai se santificar, porque ele vai vir preparando o caminho do Salvador. E ele vai vir cheio do Espírito do Eterno. Era poucas pessoas no Velho Testamento que recebiam o Espírito do Eterno. Se Israel no Velho Testamento tivesse o Espírito do Eterno, eles não tinham prostrado diante de imagem de escultura. As pessoas falam, por que Israel toda vez prostrava diante de imagem de escultura? Eu não entendo. O Eterno falava com eles, eles iam lá e prostravam diante de imagem de escultura. Prostrava porque não tinha o Espírito do Eterno. Que se tivesse, eles não prostravam nunca. O Espírito do Eterno não deixava eles se ajoelhar diante da imagem. Então foi poucas pessoas no Velho Testamento que tinham o Espírito do Eterno. Ele vinha sobre os profetas, sobre os reis, Davi, né? Por que Davi quebrava as imagens tudo? Porque Davi tinha o Espírito do Eterno. Então, as pessoas que tinham o Espírito do Eterno é que conduziam as outras, né? As pessoas falam que Moisés falou, quem dera se todos tivessem o Espírito do Eterno. Então, João Batista, ele veio cheio do Espírito do Eterno. Quando Maria foi visitar Isabel, e Maria cumprimentou Isabel, João Batista e Elrana dentro do ventre de Isabel, ele conheceu a voz da mãe do Salvador e reconheceu que o Salvador tinha chegado naquela hora ali. Os dois se identificou. Um lá no ventre de uma mulher e o outro no ventre da outra. Na hora que uma chegou, ele sentiu a presença. A mulher, a Isabel falou assim, a criança estremeceu, se alegrou todinho dentro do meu ventre. Por quê? Porque o mestre tinha chegado ali, que era Yahshua, né? Mas é tão tremenda essa questão de João Batista, que o próprio Machia testemunhou dele. E Yahshua virou e falou assim, vocês foi ver uma cana seca, um homem vestido com peles de animal? Investe que na sua pomposidade até nos palácios, os reis que estão lá no palácio, mas vocês foi ver foi quem? Uma cana seca no deserto, vestido de pele de camelo, um profeta, e ele veio e falou assim, não, eu vos digo, ele é muito mais do que um profeta. Por quê? Porque ele foi escolhido para o Eterno escolheu Yahweh, escolheu ele para ele vir trazendo essa questão do batismo, da imersão. Por quê? Porque ele mais Yahshua ia iniciar a obra salvítica na terra, a obra da salvação, ia começar pelo meio dos dois, por meio dos dois. Os dois iam dar introdução na obra da salvação. Ia começar como? Através do batismo.